Estamos de volta discutindo a nova forma de transporte de passageiros que vem sendo feita com o uso de um aplicativo de celular, o Uber. A gente estava falando que, assim, que tem vantagens e desvantagens e situações em que cada um se adapta melhor. Por exemplo, tem situações que você só vai pegar o táxi mesmo, né? Se você não tiver com o celular na mão, sim, não é? A própria vantagem, né, do táxi, você poder pegar ali no momento, né, se estiver saindo, estender a mão e ele parar. Até foi feito em São Paulo, foi feito um comparativo com os três formas, né? O Uber, o táxi por aplicativos também, que já existe hoje, né, e o táxi solicitado ali no momento. Então, foi comparado, né, as vantagens e desvantagens. Assim, dentro do que foi avaliado, o atendimento dos três foi igual, embora o Uber tenha acrescentado a água, mas no caso do táxi solicitado pelo aplicativo também tinha ar-condicionado, a pessoa foi bem tratada e o trajeto mais rápido e até também mais barato foi aquele que você estendeu a mão, que um dos repórteres estendeu a mão e solicitou o táxi ali no momento, né? Então, o que, né, foi falado, assim, a pessoa vai avaliar naquele momento ali o que atende. Então, eu acredito que sim, é possível que todos possam conviver da melhor maneira possível. Agora, todos convivendo, isso não significa mais carro nas ruas, então? Uma das propostas do Uber é exatamente, inclusive eu não sei se está funcionando já em Belo Horizonte, né, o compartilhamento, e que aqui em Belo Horizonte foi feito isso também com o táxi, né, o táxi lotação, que existe essa possibilidade de compartilhamento. Acho que a mobilidade ela ainda tem muito que ser discutida nas cidades, né, é um problema de todas as grandes, das capitais brasileiras, e que tem que ainda ser muito discutido, muito trabalhado pelo poder público. Porque tem um argumento, né, quando de vez em quando tem uns movimentos, aí os taxistas, a população pede mais táxis, estão faltando táxis. E aí o poder público limita porque diz que aquilo vai interferir no trânsito, a gente sabe, interfere no meio ambiente de forma geral e tal. Quer dizer, com o Uber não tem essa limitação. Isso está errado, essa limitação. No México houve essa decisão de instituir o Uber e limitar a quantidade de carro. Essa quantidade de carro é o mercado quem regula. Se tem muito Uber, não tem motorista que vai querer trabalhar para não receber. Então, é a intenção do próprio motorista trabalhar num mercado que tenha demanda. Então, essa decisão do Estado de regular, isso não funciona. Não adianta o Estado falar assim, 7 horas da noite é momento de pico, vai ter mais carro. Não precisa disso acontecer. A própria iniciativa privada, ou os taxistas, ou os prestadores de serviço, sabem que a demanda é maior nesse período. Quem quiser trabalhar é bandeira 2, quem quiser trabalhar, receber mais, vai trabalhar nesse período. No período seguinte, que vai ser de madrugada, 10 horas da noite, que a demanda é menor, vai diminuir. Então, não adianta, não há necessidade nenhuma, na minha opinião, do Estado regulamentar a quantidade. A Uber vai ter uma quantidade de carros que vai ter que ser, digamos, 500 carros para não sobrecarregar o trânsito de Belo Horizonte. O trânsito de Belo Horizonte já é sobrecarregado. Nem quem usa? Para estimular, por exemplo, o uso do transporte coletivo, melhorar a mobilidade. O que eu iria complementar é que não isenta o poder público de investir no transporte público, de qualidade também. Que eu acho que isso traz para uma outra discussão, né? Qual é a qualidade do nosso transporte coletivo público? Né? Será que as pessoas estão satisfeitas com o transporte, o ônibus, o MOVE, com tudo isso que está sendo oferecido? Melhorou? Mudou? É um serviço de qualidade? Então, acredito que essas discussões elas podem até surgir também a partir dessa demanda, né? Exatamente. Porque fato é que as pessoas reclamam, e reclamam com muita razão, de que o nosso transporte público não é um transporte de qualidade, assim como em outros países que investiram em mobilidade urbana, né? E você lembrou muito bem, Roberta, porque essa questão ela é tão importante porque a pessoa, a partir do momento, se a gente considerar um cidadão que não tem um veículo, o Estado está mais ou menos falando o seguinte, você que não tem um veículo, ou você usa táxi ou você usa ônibus. O Estado está falando isso, ou você usa táxi, você não pode ter um motorista particular, um motorista que você vai contratar quando precisar de te levar em algum lugar. O Estado está falando para você usar o serviço hoje, pela nossa legislação, ele é um serviço público delegado.
O que significa? É um serviço do Estado que ele delega a terceiros. Então, delega a empresas de ônibus, delega aos taxistas. Então, hoje o serviço de táxi é um serviço público. O Estado quer que a gente use o serviço dele. Então, que ele ofereça um serviço de qualidade, porque a iniciativa privada mostra que é muito melhor em resolver os problemas e atender com mais eficiência, e eficiência é a palavra principal, porque quando você presta um serviço bom, eficiente, esse serviço sai melhor e mais barato. Então a iniciativa privada mostra cada vez mais que ela consegue fazer isso de uma maneira melhor do que o Estado. E talvez isso possa até incentivar as pessoas, por exemplo, a não ter um carro próprio. Exatamente. Né? Se ela tiver muitas opções de transporte, privadas ou públicas, fica mais fácil, né? Em vez de ter que ter um carro para cada pessoa numa casa, como a classe média faz, né? E aí você entrou numa questão exatamente aquela pergunta anterior. Nesse formato, com essa visão, o Uber estaria incentivando as pessoas a deixarem seus veículos em casa, evitar estacionamento no trânsito, evitar maior fluxo de veículos num horário de pico, por exemplo. Como o próprio táxi também, né? Porque tem na área central hoje, muitas pessoas estão optando por, se você for contabilizar, né, o que você vai gastar com combustível, com a manutenção do carro, com o estacionamento, que na área central principalmente é um valor, um custo mais alto, você não consegue parar num rotativo, por exemplo. Então a opção do táxi muitas vezes sai mais barato que ter que sair de casa com o seu próprio carro, né? Exatamente. E aí a gente entra na questão do poder público querendo decidir por nós, achando que a gente precisa de um Estado babá para decidir o que é melhor para a gente mesmo. O Uber, ele vai ser o Uber ou qualquer outro serviço que chegar aí, porque vão chegar concorrentes. Sim. Então, o Uber, ele não tem fiscalização. Tem sim, o Detran fiscaliza o meu carro, fiscaliza o seu, fiscaliza do cidadão do lado, fiscaliza o de todos nós. Então, todo mundo tem que andar com documento em dia, tem que ter a documentação do carro, e o Estado vem lá e fala assim, não, o Uber não é seguro, não é fiscalizado, porque a gente tem blitz exclusivas para taxistas. Existem blitz também para os veículos comuns. Então, esse tipo de situação do Estado querendo virar um Estado babá, querendo decidir por nós, é cada vez mais tirando a nossa liberdade. Eu quero decidir se eu vou colocar cinto de segurança para a gente ser um aspecto mais polêmico. A vida é minha. Então, para ser mais polêmico, eu quero decidir se eu vou usar cinto de segurança ou não. Eu quero decidir se na escola do meu filho vai ser uma escola onde pode servir uma coxinha ou não, né? Porque a gente tem projeto de leis agora que regulando palmada, regulando a comida que vai servir na escola. Então, cada vez mais o Estado vai querendo abraçar e achando que a gente, nós cidadãos, não podemos decidir. Bom, vou fazer aqui o papel de advogado do diabo. Então, mas como o clima de disputa, né, tá violento, tá agressivo, o Estado não deveria entrar, intervir para evitar essa violência? Não para intervir no nosso poder de escolha, mas com essa, porque a gente já teve aqui em Belo Horizonte episódios violentos, né, na época dos peroeiros, né? Sim. Aquela guerra que foi, né, uma coisa super, né, foi um cenário de guerra na época para conseguir vencer os peroeiros. Quer dizer, com esses ânimos dessa forma, não seria necessário o Estado estar ali presente para poder principalmente discutir e trazer aquelas pessoas que estão interessadas, e eu incluiria inclusive a opinião pública também, para que se chegue em algo que seja benéfico para todas as partes, né? Para todos os lados, e que quem saia ganhando seja o cidadão, e claro, considerando a mobilidade, considerando a segurança no trânsito, para que nós não tenhamos esses problemas que nós tivemos aqui em Belo Horizonte. Não foi só aqui em Belo Horizonte, né? Mas tivemos vários casos de violência contra tanto os condutores como os passageiros, né, do Uber. E juridicamente falando, o Estado é obrigado a dar essa segurança para o cidadão. Então, se ele não está dando, ele pode vir a ser responsabilizado. Se acontecer um fato, igual já aconteceu, de taxistas juntarem e depredarem um carro de motorista de Uber, agredir esse motorista do Uber, agredir o passageiro dele, igual aconteceu recentemente, e o Estado não fazer nada, não saber quem que foi, não conseguir punir, não conseguir identificar, não conseguir dar essa segurança, ele pode ser responsabilizado. Não apenas por danos materiais, como também por danos morais. Agora, há uma tendência de redução do mercado de trabalho mesmo dos taxistas? Se a gente for pensar nisso, a gente vai pensar que daqui a pouco o taxista vai deixar o táxi dele branco para lá e vai comprar um carrinho preto e vai trocar.
Será que é isso? Na minha opinião, não. Eu já citei o exemplo aqui lá em Nova York de que ambos os serviços atuam de forma simultânea, juntos, e foi feita uma pesquisa lá, não reduziu a demanda do outro. Não interferiu. Cada um tem o seu público, né? Então, eu acho que é a partir daí. É permitir, é entender que cada um tem suas vantagens, suas desvantagens e deixar a concorrência melhorar o serviço, tornar mais eficiente, deixar o motorista de táxi que acorda às 10 horas da manhã, ou o motorista do Uber que acorda às 10 horas da manhã, acordar às 7 para prestar um serviço melhor, deixar o motorista do táxi, do Uber, a fornecer uma água, a fazer um agrado para o cidadão, a se vestir melhor, a estar com um carro mais novo, mais perfumado. Isso tudo agrada, isso tudo é bem-vindo, isso tudo gera benefício para o cidadão final que usa aquele serviço. Agora, eles têm que se preparar também para o transporte de outras pessoas, porque a gente transportar a nossa família é uma coisa, transportar um terceiro exige mais responsabilidade, tem que ter uma preparação. Sim, exatamente, e um treinamento próprio para aquilo, né? Por isso é também importante discutir a questão do que tipo de curso será exigido desse condutor, né? É só o treinamento oferecido pela empresa ou vai ser um treinamento oferecido por uma instituição credenciada, né? Com uma carga horária definida, com uma grade curricular também já definida, para que principalmente as questões da segurança, e aí aqui eu falo especialmente da segurança ali no trânsito, no momento em que ele está conduzindo, porque ele está transportando vidas, né? Está transportando as pessoas, e esse transporte, esse trajeto, ele tem que ser desenvolvido da maneira mais segura possível. É verdade. Tem que ter uma responsabilização. Nós não queremos que impacte, principalmente, né, nos números que já são tão assustadores de mortes e de acidentes no trânsito do país e da cidade, enfim. Tá certo, gente. Muito obrigada pelas reflexões. Muito obrigada, Roberta. Obrigada a você. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia. Para você também um ótimo dia e até amanhã. Tchau.